aí dizendo que um dos 3 maiores medos, o primeiro é falar em público, né? O terceiro, se não me engano, era morrer. O segundo não me recordo qual é, mas o primeiro medo maior do povo é falar em público e eu me encaixo também nessa turma aí. Mas, graças a Deus, estou tendo a oportunidade, espero não decepcionar. Vamos atentar à frase do amigo do Tony, né? E já que a gente é amigo há muito tempo, eu não vou ficar sentado vendo seu casamento acabar. Então, se ele está sangrando, eu não vou ficar aqui comendo minha saladinha, perdão. Eu entendo isso como sair da zona de conforto. Se você está vendo um amigo passando por uma necessidade e você ficar de braços cruzados vendo que ele está indo de mal a pior, sem você tomar uma atitude. Nós, como amigo e como Cristo ainda, inclusive inimigo. E tem o Efésios, vai de 29 a 32, quem achar e puder ler. 4 a 32. João 15, 13. Isso. 9 a 32. Por favor. Por favor. Amém. Então, toda malícia seja retirada de entre vós. Antes, sedes um para outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou isso. remédio a não torpes. Grego significa palavras podres. Temos que dizer palavras somente que vá edificar a quem está ouvindo. Imagine você, vou usar o exemplo que trabalha tem uma doença terminal aqui, 2 semanas com o mesmo problema que você, hein? Nós devemos, só pode sair palavras que sejam edificadoras, nenhuma mal-estar ao ouvinte. São palavras que eles precisam ouvir, que necessitam ouvir, geralmente contramão. Segundo, entristece o Espírito Santo. Quais são as coisas que entristecem o Espírito Santo? Palavras, maldições, fofocas, palavrões, murmurações, julgamentos, julgar o irmão, julgar até quem não é seu irmão. Situações do Espírito Santo. Vamos fazer. Devemos dizer sempre palavras que ouvem, que eles precisam. São palavras de fé, vitória, provisão, sempre coisa, nada que vá pôr para baixo o ouvinte. O Espírito ama de nós. Ele tem ciúme de nós, como está descrito em Tiago 4. Nós entristecemos seus mandamentos, ignoramos às vezes, instantaneamente, pecado aqui. Nesse momento estamos ignorando a existência do Espírito Santo. Quando proferimos essas palavras, dúvida, falta de fé, nós que somos cristãos, e preenchidos com o Espírito, não podemos fazer, não ter dúvida. E não podemos também, meus irmãos, ficarmos amargurados, magoados. Se você uma coisa com doe, libere o perdão. E o irmão também que fez, libere o perdão. E aquele que foi vítima também aceite o perdão do irmão.
podemos ter cólera, né, ira, um tratamento ríspido, ou qualquer outro tipo de maldade para com o irmão. Devemos ter compaixão. Amém. 15, 3, João. Amém. Qual é a prova, a maior prova de amor que a vida, a terra, carne passar hoje, final sempre a vida por nós, ser salvos. Podemos e devemos, como cristão também, sair da nossa zona de conforto, tal qual fez o amigo Tony. Ele pensamento do pior, estava tanto no trabalho discutível, vamos dizer, discutível, ele estava vendo isso ali e ele tomou uma atitude de. Então, nós como cristãos, vendo nossos amigos passar por certas situações, temos que nos posicionar e sairmos da nossa zona de conforto, confrontar. Mas também a gente também tem que encontrar o meio termo, até que ponto a gente pode chegar sem ser invasivo também, né? Porque tem gente que não quer ser ajudado, infelizmente. Mas a gente faz a nossa parte como cristão. Jó 6,14, por favor. Amém. Essa passagem, o Jó ele estava passando por certas dificuldades, provações de Deus, e muitos amigos deles o ignoraram pelo fato de eu acharem dele não ser uma pessoa mais correta, justamente por fato de estar passando por essas provas. Então, estava correto ao ponto de Deus castigá-lo. Não devemos ignorar o amigo, mesmo que ele esteja em pecado. O que acontece muitas das vezes nas igrejas de um modo comum? A pessoa sai da igreja e a gente ignora aquela pessoa porque ou ela foi para uma outra igreja, ou vamos tentar ser mais radicais. Caiu algum tipo de pecado, saiu da igreja, e nas igrejas que eu digo no contexto geral. E a pessoa abandona o amigo. Isso não devemos fazer, nem com nossos inimigos. E esse tem que estar como se ele tivesse, justamente, e deram as costas para ele. Se Deus estava castigando ele não era a pessoa correta que ele dizia ser, né? E não era nada daquilo. Então, o pastor deu exemplo há poucos dias aí, né? Às vezes o pastor ficar resfriado, o presbítero, o diácono, acontece alguma coisa, rapaz, está em pecado, não sei o quê. E nem sempre as coisas as coisas são o que parece. E Provérbios 18, 24 também. Hashtag. 24. Amém. Tem uma passagem que diz que o homem de muitos amigos deve se entristecer. Tem uma versão da Bíblia que diz que uns devem se congratular. Esse é um entendimento. Meu entendimento desse versículo quer dizer que a pessoa que tem muitos amigos, vamos dar um exemplo. Quando você era do mundo, quem não teve o privilégio de nascer numa família evangélica, que é o meu caso, apesar de minha mãe ter sido evangélica, eu me distanciei por um tempo, mas hoje eu voltei, graças a Deus. E eu achava que eu tinha muitos amigos.
Aí depois que a gente escolhe um caminho para seguir, esses amigos com o tempo vão se distanciando da gente. Ih, rapaz, desse aqui, agora ele é Bíblia, tá com a Bíblia debaixo do braço e tal, não sei o quê, vão se distanciando. E o amigo, como se diz, você conta às vezes em uma das mãos somente. A minha versão é assim: quem tem muitos amigos pode chegar ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Na versão da Bíblia de Estudo está falando sobre... A NVI, na Bíblia de Estudo está falando sobre... Deve se congratular-se. Bem distinto. Isso acontece principalmente para quem não é do berço cristão. Porque, no meu caso, por exemplo, antigamente, tinha os amiguinhos de bar, de boteco e tal. Você tinha N amigos. Então, o dinheiro rolava um churrasquinho, uma caixinha de cerveja. Aí é fácil. Aí aparecem os Aí amigos. depois, não pelo fato de ter me tornado cristão, mas quando você começa a passar pelas fases difíceis da tua vida, aí some todo mundo. Aí sim surgem irmãos. Às vezes, não é nem aquele teu irmão de sangue. É aquele que está sentado aqui na cadeira aqui do lado, e no dia de manhã te liga e fala: e aí, como é que você está? Tudo bem? Ou te liga no dia à noite para saber o que está acontecendo na tua casa. E aí, você está precisando se ver família? Como é que você está? E a tua família está bem? Ou aquela pessoa que simplesmente chega aqui e não fala nada, só te dá um abraço. Ou então aquele clássico, uma coisa que sempre acontece, né? Ainda mais com quem é mais novo. O cara sofre um acidente, aí fica 6 meses lá internado, pega uma doença muito grave, vai 2 ou 3 visitar ele. Mas se ele estivesse fazendo um churrasco, meu amigo, ia ter pelo colégio todo, a faculdade toda, até que Ou ele tipo, conhece. já te vi atravessando a rua, alguma coisa, abraça e tal, tudo mais, então. Há amigos e amigos, como o Simões falou, quando se está no mundo, quem não teve o privilégio de nascer numa família evangélica, quando se está no mundo, você acha que tem trocentos amigos, só que quando você precisa, e essa parte que a senhora falou da versão, o meu entendimento dessa versão da senhora aí é o seguinte, de que ter muitos amigos pode levar à ruína. Se a pessoa tem muitos amigos e se deixa guiar por esses amigos, pode chegar à ruína. Está ouvindo não? Ah, não, porque ele não está ouvindo lá. Então, quem acha que tem muitos amigos pode se levar à ruína, uma vez que se você deixar se guiar por esses amigos, seguir caminhos torpes, né, como diz a própria palavra, seguir caminhos torpes pode deixar se levar à ruína. Então, nós temos que ser o amigo que nós queremos ter. Temos que ser a pessoa que nós queremos ter do lado. Você tem que ser essa pessoa. Foi como o Simões falou. Às vezes só um abraço, um aperto de mão, uma palavra. Às vezes não precisa nem só de você olhar para a pessoa. Principalmente se for aquele seu amigo de prestação de contas. Principalmente se for aquele seu amigo de prestação de contas, que é aquele que você já tem maior intimidade e tudo mais. Quem não tem um amigo de prestação de contas, procura um. Se bem que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo, né? Mas aqui na Terra nós temos que ter nossos amigos de prestação de contas aí. Que parte de pertencer a uma comunidade cristã é ter amigos que irão percorrer as dificuldades com você e também vão chamá-lo para prestar contas sobre o seu compromisso com Cristo. Nunca ficamos tão vulneráveis ao pecado quando estamos sozinhos. Precisamos sempre da nossa congregação para nos lembrar de permanecermos fortes. É o que acontece muitas das vezes, acontece alguma coisa na igreja, a pessoa se chateia, aí já não vem no culto de terça, já não vem no domingo, passa a vir um domingo por mês, 2 domingos. Daqui a pouco, igual com a Meta Halley, aparece uma vez na vida, outra só daqui a 70 anos. Ou quando está precisando, geralmente quando precisa de alguma coisa, vamos na igreja, porque a igreja é beneficente, é tudo mais, não sei o quê. Mas acho que no caso de pessoas que têm, eles não estão precisando. Aí quando está na maré boa, aí desaparece da igreja. Aí o calo aperta, a situação fica difícil, aí lembra que tem que ter. Por quê? Porque a igreja não vira as costas para ninguém. E a igreja não faz exceção de pessoa. Né? Jesus ele fala: quem vier até mim de maneira nenhuma não sai fora. Mas quem quiser me seguir, negue
a passagem do bom samaritano, que você vê a pessoa caída, vai lá e ajuda também. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Colhi o bem, plantei o bem, colhi o bem. Plantei o mal, colhi o mal. Mas não é porque também, de repente, a pessoa está vivendo uma situação daquela de estar colhendo, é que você vai virar chave, tá? Porque eu já vi, ó, até no meio da minha família, eu já vi gente falar assim, eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, que ele ficou doente mental por causa de drogas. E durante um período longo da vida dele, ele deu muito trabalho para minha mãe, a ponto de muitas vezes ter que internar, não é, Mira? E eu via gente da família de sangue falar assim, larga ele para lá, ele quis isso, né? Não, minha mãe nunca largou, e eu e Lia sempre estivemos junto com a minha mãe, indo para o hospital psiquiátrico, visitar, levar, internar. Por quê? A pessoa está naquela situação, mas você não vai. É mais fácil você dizer, deixa para lá, ele está assim porque ele colheu, ele está plantando, não é isso? Se Jesus fosse pensar assim em relação a nossas vidas, coitado da gente, né? Ele estaria fulminado. Mas então, a gente tem que semear na vida das pessoas, tendo a certeza de que de repente essa pessoa está na pior agora, aí alguém veio e semeou na vida dela os entre aspas, chamados amigos abandonados, porque ele está na pior, mas ele vai entender que Deus está dando uma oportunidade dele se recuperar e um dia também ele semear na vida de alguém, ao invés de ser o quê? Aquela pessoa que julga, que vira as costas. Porque quando Jesus mostra a passagem do bom samaritano, quem que passou lá? Passou levita, passou. Talvez as pessoas que deveriam, mais do que os judeus, foi um bom caminho, um bom plano, aquele homem pagou para alguém cuidar dele, pagou e ajudou ele. Aquele homem, esta história, nem tem ele. Também, o homem, alguém se tornou também um bom samaritano. É por isso que a Bíblia diz que nós nunca devemos nos cansar de fazer. Não. Esse fim se contra onde o pastor acabou de falar e a gente está dando muitas das vezes se isola da igreja, se isola dos amigos, está passando por necessidades. Algum você tem necessidade, passando seja por material, com filho. Problemas no trabalho, todos nós temos, ou vamos ter um dia, espero que não, mas são coisas que acontecem. Hoje em dia é autossuficiência. Todo mundo acha que é autossuficiente. Eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, estou em todos os eventos, tudo mais, mas os meus problemas eu resolvo. Onde você acha que é autossuficiente. É aí que você cai de joelhos. De preferência para orar. Um bom parceiro de prestação de contas tem que ser confiável e guardar o segredo. A intimidade nos relacionamentos é construída sobre confiança. Isso fala em Provérbios 11:13, não precisa ler, mas mesma coisa de você contar um segredo com uma pessoa que vai fazer uma delação premiada. Pegar o cara jogar no rádio, você tem que também venerar, você tem que ter um amigo de confiança para você também transmitir confiança e receber aquela confiança que lhe é transmitida. Infelizmente tem em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Nessa aqui não. Mas tem. 1 Coríntios 12, 26. Doze, 26. Do 12 até você. 1 Coríntios.
Amém. A passagem de referência ao corpo, o corpo é uma referência. A gente pode fazer até uma analogia com o nosso próprio corpo, parte do corpo, como dentro da igreja. Todo ministério dentro da igreja tem sua importância. Tem ministério da oração, ministério da intercessão, ministério... Qualquer um deles tem importância dentro da igreja. Como ele do culto. Sem ela você não flexionava o braço. Qualquer parte do corpo ela está lá, ela tem uma serventia, tal qual e aos Espírito Santo, quem lembra? Não. Dons. Isso aí são frutos. Dons. Bem, eu fiz uma cola também quando lembrava de todas. Temos o dom o dom da fé, o dom da cura, do profecia, discernimento de falar e interpretar. O dom da sabedoria é aquela tem muitas das vezes um pastor, uma pessoa que é evangélica, mas conversar, passar uma situação, ele vai te falar o que pode acontecer, o que deve acontecer se você... O dom do conhecimento é uma coisa que já aconteceu, mas a pessoa às vezes não sabe, mas pela visão que Deus dá, aconteceu contigo. O dom da fé não é aquela fé, Botafogo vai... Beleza aí. O dom da fé é sobrenatural, que a gente crê, mas acredita e crê. Pastor, também não. A cura física, espiritual, campo vasto, o dom das maravilhas. Na Bíblia, com 5 alimentou mais água. É a mensagem de espírito da pessoa. Que tipo interpretação do que é todo nome faz a leitura da gente me explica também um dom de interpretação. E agora aquela que nos participa do treinamento do culto. Formas de você usar os dons, dar a alguém, não literalmente falar que viu de interpretação, falar em mente. Isso geralmente acontece com você. Na hora que e de que formas você já trabalhou em conjunto um ao outro em direção à semelhança com Cristo? Eu não lendo ainda, né? O trabalho é contínuo, né? Não para. Continua girando. Quem tiver algum trabalho,
os frutos da célula, né? Porque e líder da célula, nós somos justamente frutos de célula, na verdade não. Mas a célula é uma consequência do culto, porque a ideia da célula inicial é trazer a comunhão da célula para dentro da igreja. Eu tinha uma visão totalmente disso, eu achava que era formar panelinhas e tudo mais, só que já caiu por risada já. Ele visão que eu tinha de torcida da real visão, na verdade, né? Do lado 12, 20, ele diz que nós temos que ter igual cuidado pelos. Paulo quer dizer com isso que devemos sofrer com aqueles da nossa congregação que sofrem. Também devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. O pastor Eli. Só tem o seu que é bom. Alguém aí, você ouve uma coisinha, você não conversar, e Satanás ele vai colocando aquilo na tua mente. E a gente, na verdade, assim, eu penso mais como uma. Porque está em conversa, ela está acesa. Quando você começa a se afastar desse fogo, a brasa ela vai se apagando devagarzinho. Você não quer Satanás te deixar ali naquele cantinho, você vai esfriando, aí você não vê a palavra. Aí você vai particularmente para ela, trabalho de madrugada, muitas das vezes, aliás, domingo de manhã para cá, como muitas das vezes para falar, não me custa nada fazer pela igreja, né? Então, isso é interpretação. Você tem que se doar. Na verdade, andou aqui e fazendo a comunhão. A brasa não se extingue. Então, na terça-feira, tudo mais, o que acontece? No dia do arrebatamento, se estiver chovendo, eu vou pelo outro lado. Então a gente temos que também, inclusive, temos que nos posicionar. Então Paulo diz que cuidar, vamos de novo. Eu vou usar o quebrou o dedinho do, qual que é o nome? Quebrou lá. Aí você vai lá no médico, passa mais de fora, cuida só, topada nele mesmo. Não existe isso, você vai tratar. Então, é a mesma coisa aqui, nós temos que nos preocupar uns com os outros. Temos que seu trabalho. Rogério, como é que foi seu trabalho? Foi legal? Bacana? Também, se você quiser farpela pra gente aí, pode ficar à vontade. É isso aí. Então,
Sexta-feira é marretona, né? Parte da gente. Porque faz tipo, não tem como ignorar. Quando ele usa essa analogia de corpo, né, como em 26 fala, quando um membro sofre, Todo mundo corpo sofre. com ele. E quando o outro se alegra, também se alegra com ele. Quer dizer, não dá para ignorar, porque é só um dedinho, é de uma mais dói pra caramba, não dá para você dizer. Você bateu o pé na pedra lá, não, tá doendo, tá doendo sim. Então essa analogia é bem como ela é de criança. Então você veja, não é você deixar o bebê, você não, quando você dá uma topada no teu pé, você não sente? Claro que sente. Tira a dor, faz ele morrer. Na verdade, o corpo de Cristo representa o que? Todos nós. Então, a dor do seu irmão, o sofrimento do seu irmão, a alegria do seu irmão, não pode Também. ser. O discipulador Francisco sempre nos ensina. Muitas das vezes o que nos falta é empatia. Eu achava que era a mesma coisa que simpatia, mas agora eu sei que não é. Que é nos colocar no lugar próximo dessa visão. Empatia, muitas das vezes está faltando em todos os lugares, seja no trabalho, né? Também. Você tem que ser aquela pessoa, né, que você gostaria de ter do lado. Outras perguntas aqui. De que igreja sofreu? Perdão. E de que forma você tem visto os membros da igreja se alegrarem um célula, isso é uma igreja, mas estamos trabalhando para então no prestação de contas, prestador de contas, né? O mútuo, isso é bastante aplicável. Ação que e no Botafogo você também divide a alegria com seu irmão. Passa você que passa como para melhor os talentos, as habilidades, a fim de sofrer e se alegrar dos outros. Cada um tem outro. Faça igual. Ore e peça. Dentro já perdeu. Para todo mundo. Então, ele faz a pergunta: o que a gente pode usar para utilizar como nossos talentos para sofrermos e nos alegrarmos? Eu acredito que isso tudo passa a partir de comunhão. Particular do irmão, de um certo ponto, reflete na gente. Ser melhor dela, a dor, né? Que é mais complicada, mas nós como evangélicos, inclusive. Acho que inclusive na hora da dor principal. E na hora da alegria é fácil. Isso que estava lá na passagem anterior, problema que os correndo verdadeiros amigos. Medidas de você se alegrar juntamente com sua congregação. Aí é
igreja. Que medidas você pode tomar pessoalmente para sofrer e se alegrar juntamente com sua se o próprio umbigo isso. Você ser mais participativo dentro da própria igreja, né? Você mais da igreja está se passando de cada tentar suprir de alguma forma. Se você não conseguir, você ficar não, todos nós. Acho que está podendo o máximo, mas sempre pode dar um pouquinho a mais. O que a gente Quando Jesus Cristo serviu e se verdadeiramente fez tudo, faz tudo até hoje. Aqui, uma coisa que eu noto muito, o fato de eu também aqui, se era tempo calado, falava o mínimo e descia assim, boa tarde. Hoje você está mais comunicativo, você está presente na igreja, a gente vê aquilo que você faz aqui dentro. E essa comunhão não é simplesmente com você, mas é com todo mundo. Por fazer mais, servir mais, olhar mais. sabe que você vê. Cada um fazer a sua parte. Ele não tem problema, cada um faz a sua parte, tudo certo. Mas quando a gente tem aqueles probleminhas, não está dando nada certo. Isso aí só Eu falei para minha irmã, esse trabalho foi o melhor trabalho que nós tivemos aqui. Porque eu sou diferente. Eu senti união, senti paz, senti a determinação dos irmãos, aqueles que estavam aqui, todo mundo trabalhou, todo mundo fez. Os irmãos foram fazer uma coisa, os irmãos passaram na minha casa. Sempre. Então, é isso aí que faz a diferença. Como é um povo. Faz a É diferença. por isso que Satanás luta para ter Entendo, né? Pastor quer falar? Só para completar um pouco, complementar, tem uma para ser a sua vida comum. Temos que ser Jesus. Não veio para ser servido, para servir. Como nós somos espíritos de Cristo, nós temos que estar dispostos a servir. Sair da zona de conforto. Exatamente. Ele tinha necessidade de descer e ser crucificado? Não mesmo. O que ele fez? Como nosso amigo, saiu da zona de conforto para que hoje pudéssemos estar aqui. É o que nós temos que fazer por todos, inclusive aqueles que não são tão amigos. Isso é uma ordenança. Temos que fazer. Devemos fazer. Conhecer, mas Fazer sempre sem esperar nada em troca. isso. A outra para pegar a barganha, né? Porque tem gente que, opa, eu estou te ajudando, mas na frente com isso. Propina, alguma coisa. É porque, na verdade, esse é o conceito de servir. Você não trabalha. Isso. De uma forma.
Mas é o bem. O objetivo. Não tem ainda essa visão, essa percepção, já chega tendo esse nosso, não fica alegre pelos resultados que a gente tem colhido aqui na igreja, né? Claro, ainda temos pequenos ajustes para ser executando para Muitas empresas trabalham com aquele termo, né? A gente tá, desde nós, todo dia, eu estou amanhã, estou melhor. Amanhã eu vou estar melhor ainda. Sempre achar o quando você for arrebatar. e depois do encontro, né? Será inserido, galera? Depois de todos já tem uma pequena percepção. Nada. Ele fez por nós. Não é nada. Quando tiver o eu, não anda, né? Nem somos nada sem o Espírito Santo, ele que nos Fado pesado, forma de Filho, você o problema dele, tem coisa que a gente resolve. o pai, quando você está trabalhando na obra dele, ele vai lá e o filho está resolvido para você sem você esperar. Tá resolvido, manda outra que essa foi mulher. Veja, é uma coisa que eu aprendi com meus avós. Olha, eu adoto isso comigo. Às vezes as pessoas veem eu fazendo as coisas na igreja, aí a gente fala assim, pastor, não precisa fazer, não tem nada a ver, não. Fez isso com meu avô e com minha avó. Mas eu tenho uma vida abençoada porque eu sempre trabalhei na casa de Deus. Eu sempre, o que o pastor mandava fazer, eu fazia. Eu dou graças a Deus com a vida da minha mulher, porque ela nunca foi tecido para isso. E o meu avô e minha avó sempre falavam isso pra gente, pra mim, pra minha irmã. Porque quando a gente faz essas coisas dentro da casa de Deus com amor, obedecendo o anjo da igreja, o pastor da igreja, rapaz, você pode ficar desempregado, mas não vai tocar comida na tua casa. Você pode estar pagando aluguel, mas o aluguel não vai tocar na tua casa. Você vai pagar conta, mas as contas vão ser pagas. Porque ele cuida de você. A vida é próspera, né? Você tem prosperidade. Porque você está fazendo, porque ele não vai descer para fazer, somos nós que temos que fazer. Isso. E quando você começa a fazer, Deus te abençoa. Meu avô, minha avó sempre falou isso. Eu adotei isso na minha vida. Eu posso, não tenho nada, mas nunca falta nada para mim. As portas sempre se abrem. Não come, não vou. Deus está sempre me ajudando naquilo que eu mais preciso. Então, eu aprendi isso. E muitas vezes eu tenho que passar isso para as pessoas. Porque quando a gente faz com amor, chega aqui e faz, procura fazer o melhor da gente, dar o melhor da gente, não é por causa do pastor não, irmão. É porque Deus morreu, Jesus morreu na cruz por nós. Foi ele. Agora, nós devemos uma satisfação a ele, ao anjo da igreja. Porque quando ele te manda fazer alguma coisa e você não faz, tu pode ter certeza que as coisas não começam a andar bem na tua Vai vida. começar. E as pessoas também têm que entender isso. Porque ele é o anjo da igreja. Ele é a pessoa que Deus colocou. E quando a gente começa a fazer as coisas aqui dentro da igreja, né?
E, pastor, a gente vai vendo que Deus vai nos abençoando, vai abençoando a igreja, vai abençoando os irmãos que está fazendo, e cada um vai sendo abençoado. E aquela união vem se completando. Mas a gente pode... Casa, nosso trabalho, família. Muitas pessoas pensam que é ter dinheiro. Às vezes tem que deve vir. Trabalha na área. Eu tenho relativamente bem remunerados pelo estudo que tem. A gente tem paz. Por que ele dá essa paz? Ela é de tudo. Pode ir, Tiago, até peguei para... Não, mas já está aqui, já está para dar um último aos outros. Para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Ele. Nós fazemos isso em unidade uns aos outros. Por exemplo, que parte do nosso tem uma unidade. Não vou tirar, cortar o dedinho fora, perder o equilíbrio, alguma coisa. Enfim, eu não sou da parte de biologia, então desconheço, mas toda a parte nossa do corpo humano ela tem uma utilidade. Dentro da igreja também temos uma utilidade, seja para ficar na portaria, seja para a igreja, seja para a parte da tesouraria, dentro dos ministérios de oração, ministério de intercessão, da libertação, enfim, tudo que acontece. Acabando. Senta aqui, eu conheço pessoas 20, 30. Não, eu coadjuvante. Chega lá, senta, a pessoa, aí quando a pessoa vê, pô, fulano não veio, tal. Presbítero. A pastora para reclamar e tudo. Não sei o que. Seguinte, pede o dízimo, dar oferta. O servidor aqui tem água aqui, mas o cara não tem coragem de pegar um galão de 20 litros e virar no para falar. Isso. Essa, né? Trabalho, quem quiser, a gente arruma. Com essa de hoje, que a gente fica mais bem. Pastora. Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Muito, né? Foi muito abençoado. A Carla quer tirar uma foto lá. Dá uma foto. A foto eu ganhei. Glória a Deus, amém. Vou ficar de pé, vamos orar, amém? Glória a Deus. Continuem no estudo na célula, tem algumas coisas aqui
que são umas tarefinhas no final, né? Ao fechar esta sessão de estudo individual, escreva uma oração referida a cada um dos seguintes itens. Aí lá na célula vocês também estudam esse. Continue a orar em cima do plano de batalha de oração. Fala, de batalha de oração. Agora fala assim, eu tô nessa. Todo mundo tá nessa? Amém. Graças a Deus. Nos tem? Rogério, tá nessa? Amém. Plano de batalha aqui. Jesus, tenha misericórdia. Tu faz parte, pô. Todo mundo está? Senhor, te louvamos por esse momento de comunhão que tivemos aqui. Senhor, obrigada pela vida do teu servo que ministrou essa palavra. Continue abençoando agora as células na quinta, na sexta, no sábado, nos dias que tiverem, Senhor, os teus servos, os líderes das células que estarão ministrando nas células essa palavra também. Deus, nós te louvamos por essa igreja, porque aqui nós crescemos com alicerce na tua palavra, Senhor. A tua palavra que liberta, Senhor. O conhecimento da tua palavra é que traz a libertação, Senhor. E cada um aqui tenha abraçado essa semente dessa noite, Senhor. E que quando alguém que faz parte do corpo estiver sofrendo, que a gente não seja negligente, mas que a gente possa estender a mão, ajudar, Senhor. Que a gente fique atento em cuidar um dos outros, Senhor. Isso é a igreja de Cristo. Cuidamos um dos outros, Senhor. Protegemos um aos outros, Senhor. Amamos um aos outros, porque nós somos uma família de Cristo, Senhor. Nos ajude a amar uns aos outros, Senhor, suportando uns aos outros em amor, como diz a tua palavra, Senhor. Porque só o amor tem poder, Senhor. O amor de Cristo que transformou as nossas vidas, é esse amor que tem que estar nos nossos corações, para que a gente seja agentes transformadores, Senhor. Assim como o Senhor transformou as nossas vidas, a gente possa ser instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém.